Um estranho chega ao porto de Bombaim, e a maré traz mais do que segredos. Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou seu anfitrião Grade. Diga-me, de onde você está assistindo hoje à noite? Seus comentários sempre fazem esse mistério ganhar vida. Eles disseram que o porto poderia abrigar um segredo tão facilmente quanto um navio. À meia-noite, o calor havia diminuído, e o porto de Bombaim jazia coberto pelo luar. Água metálica, boias tilintando lentamente, as luzes da cidade tremendo na superfície como se estivessem tentando subir a bordo. Lanchas transportavam os hóspedes para o casco branco SS Andaluzia, onde a Merrick Lines organizou uma festa de despedida antes da partida do navio para o leste ao amanhecer. Uma banda fervilhava com foxtrotes no calçadão coberto. Leques de seda se moviam como asas. O riso se elevava, colidia com o apito do navio e caía novamente na escuridão lânguida. Eleanor Whitcomb, cujas pulseiras brilhavam como as fofocas, quando ainda são recentes, vagou pela multidão com a languidez de alguém que sabe ser observada. Ela era a esposa, publicamente polida, privadamente frágil, de Sir Reginald Whitcomb, o barão da navegação cujo nome era Bernhard em Hamburgo, depois Whitcomb em Mayfair, e Reg para homens que gostavam de charutos e dinheiro fácil. Naquela noite, Eleanor usava a esmeralda Mirabai, uma chama verde oblonga tão pura que até mesmo aqueles que fingiam não se importar com joias se viam olhando, calculando, cobiçando. Ela estava pousada em seu pescoço como uma promessa que aprendera a ronronar. O Reg insiste que eu use, confidenciou ela ao companheiro, um jovem magro com um bronzeado ainda fresco nas bordas. Ele diz que tranquiliza os investidores. Os investidores se tranquilizam com os balanços, disse o jovem, mas observava a pedra como se observa um gato esperto, ciente das garras. Ele era Arthur Linton, nominalmente jornalista de um semanário londrino, mas atento demais ao silêncio para se limitar ao texto. Sir Reginald, largo como uma porta e 2 vezes mais polido, comandava a corte perto da grade. Modernizamos ou morremos, bradou para um grupo de homens com traços precisos. Há fortunas à deriva na Ásia para homens com a coragem de alcançá-las. Ele avistou Eleanor e ergueu uma mão que poderia ter agarrado um poste de amarração. Nell, o embaixador quer ver a esmeralda. Diz que a esposa coleciona mitos. Eleanor tocou a pedra de leve, como se estivesse se lembrando de que a usava. Você tem coragem, Red, disse ela sorrindo. Ela não foi até o embaixador. Um garçom se materializou com champanhe e desapareceu sem deixar uma taça. A banda mudou para uma valsa e o convés assumiu o ritmo das árvores do interior. 2 mulheres em longos chifões espalhavam boatos que o império de Sir Reginald estava superendividado, que seu filho não tinha ido à festa porque não queria parabenizar o pai por hipotecar o futuro, que o legítimo dono da esmeralda havia atravessado a cidade com um nome diferente. O capitão do navio, um homem cauteloso cuja prudência salvara vidas e incomodara acionistas, mantinha um olho no céu e o outro em Sir Reginald, que conseguia fazer uma tempestade em um dia bom. No passeio a estibordo, havia uma mesa estreita coberta com linho branco. Sobre ela, como um santuário, uma bandeja de veludo aguardava a esmeralda Mirabai. Um joalheiro da Ballard & Keane, enviado pelas seguradoras com garantias e um orgulho levemente ferido, supervisionava o arranjo com uma postura que sugeria um homem eternamente curvado sobre os erros alheios. Quando Eleanor finalmente se aproximou, escoltada por Arthur Linton, a respiração do joalheiro se acelerou como se ele tivesse corrido para assumir sua responsabilidade. Se Lady Whitcomb permitir, murmurou ele, apenas para a avaliação formal e a fotografia antes da viagem. 1 minuto. Possivelmente 2. Sir Reginald se firmou com as mãos como marretas na cintura. Vai logo, Keane. A banda passou a tocar uma música mais suave para acomodar um cantor cuja voz vinha embrulhada em papel de cigarro. Os convidados se reuniram. O assistente do joalheiro instalou um pequeno abajur, cuja cúpula de latão projetava um círculo determinado de luz. Transformou a esmeralda em um pequeno mar particular. Eleanor levantou o fecho, leve como um pardal, lentamente, e por uma fração de segundo a pedra se soltou, fria em seus dedos, não um colar, mas uma escolha. Ela o colocou sobre o veludo e afastou com o pé uma dobra de linho
que havia se amontoado sob a bandeja. O joalheiro se inclinou com uma lente como um olhar interrogativo. Arthur Linton, que notava a maneira como as pessoas tocavam as coisas sem perceber, olhou não para a joia, mas para os homens ao redor. O rosto de Sir Reginald era uma máscara teatral de impaciência indulgente. O adido do embaixador, imaculado e levemente entediado, mantinha as mãos atrás das costas como se quisesse demonstrar que não tinha interesse em nada. O capitão de Souza estava na margem, meio virado como se estivesse pronto para ser chamado para outro lugar. Perto da amurada, uma mulher de ombros firmes observava os acontecimentos sem pestanejar. Atrás dela, um homem magro, de terno de linho e sapatos Oxford surrados, olhava para a água. A lente estalou. O assistente moveu a luminária. Um casal riu alto demais. Uma discussão que tentava se passar por afeto. Alguém disse: se eu tivesse essa coisa, dormiria com o cofre debaixo da cama. E outra pessoa respondeu: se você tivesse essa coisa, não estaria dormindo. O cantor cantarolou uma nota com gosto de limão. Então o navio estremeceu. Não uma ondulação nem um movimento humano, mas o suspiro mecânico de um gerador que escolheu naquele exato instante vacilar. O círculo de luz da lâmpada tremeu, saltou e morreu. A banda vacilou, um baterista calculando mal a gravidade. Havia escuridão. Não absoluta, porque a cidade ainda jazia projetada sobre a água, e as outras lâmpadas do navio permaneciam acesas, mas uma gagueira, um piscar de olhos que interrompeu a atenção da sala. Durou talvez meio segundo. Naquele meio segundo, alguém expirou bruscamente, como se estivesse surpreso ao descobrir que tinha pulmões. Um copo rolou e encontrou a borda. Uma borda encontrou um pulso. Uma mulher disse: "Oh", não porque estivesse com medo, mas porque alguém havia tocado a parte de sua mente que não esperava ser tocada. O gerador voltou a funcionar. A lâmpada acendeu novamente. A esmeralda Mirabai havia desaparecido. Por um instante a multidão não entendeu. A bandeja de veludo jazia como uma promessa feita no dia anterior e agora um pouco ridícula. O joalheiro congelou com a lente a meio caminho do olho, preso na postura de um fiel surpreso pelo silêncio. Sir Reginald emitiu um som que sugeria que todos os seus investimentos haviam ido por água abaixo e pulado. "Fechem as passarelas", ordenou o capitão sem falar alto e sem pânico. Seus oficiais, acostumados a se moverem quando ele respirava, se moveram. Nenhuma lancha para partir. Ninguém sai desta embarcação. Eleanor ficou imóvel. Levou a mão ao pescoço, mas não havia colar para apoiá-la. Não olhou para o marido. Olhou para o vazio aveludado. Depois para as bocas das pessoas ao seu redor, como se lesse um conjunto de inscrições. Arthur Linton inclinou-se para a frente, com a ânsia de um jovem pelo momento em que a verdade se torna impossível de ignorar. "Procurem", latiu Sir Reginald, encontrando finalmente a palavra que poderia ser lançada como uma corda. "Procurem em cada convés, em cada camarote, em cada bolso, se for preciso." "Vamos prosseguir com a ordem", disse o capitão de Souza. Ele olhou para o oficial da passarela. "Selar e registrar. Nomes e posições. Os hóspedes devem permanecer onde estão." "Somos prisioneiros?" perguntou o adido, mais por hábito do que por indignação. "Só se você tiver a esmeralda", disse o capitão. A mulher de ombros inflexíveis deu um passo à frente, ponta de um triângulo, e se identificou como Dorothy Winterbourne. "Gostaria que minha cabine fosse reservada por uma aeromoça", disse ela. "Tenho medicamentos dos quais não posso ser privada." Ela não perguntou. Providenciou. O homem franzino, com seus Oxford surrados, finalmente se virou da água. Tinha asseio de alguém que possui apenas um pente e o usa corretamente. Seu bigode era preciso, sem crueldade. Seu terno, um pouco quente demais para o clima, sua gravata amarrada como se tivesse ensaiado o gesto há muito tempo e mantido o hábito. Seus olhos, sob as sobrancelhas arqueadas, não eram dramáticos. Eram organizados como uma escrivaninha com canetas corretas. Ele observou a bandeja, o lampião, a multidão tentando não exalar ganância. Então olhou para Eleanor Whitcomb, cuja imobilidade se tornara uma espécie de articulação. "É curioso", disse ele suavemente. Seu sotaque o situava inequivocamente do outro lado do canal. Um navio inteiro para esconder um mar tão pequeno. Sir Reginald virou-se para ele. "E quem é você para comentar?"
O homem elegante fez uma mesura mínima. Um viajante que admira bons motores, disse ele. E ordem, ordem, rugiu Sir Reginald. Minha esposa foi roubada, possivelmente por alguém da minha própria lista de convidados. Possivelmente, concordou o homem organizado. No entanto, é frequentemente pelo possivelmente que somos enganados. Ele olhou não para os homens, mas para os espaços entre eles, como se as pessoas fossem frases e ele preferisse ler a pontuação. Capitão, se me permite sugerir, mantenha todos os presentes aqui por 10 minutos. Ninguém entra na sombra sem um nome que o acompanhe. 10 minutos é tempo suficiente para observar quem não suporta ser observado. O capitão de Souza ponderou educadamente. Você é... O olhar do homem organizado se voltou para Eleanor. Ela não se mexeu. Há muito tempo, aprendera a reconhecer o resgate, mesmo quando este chegava com sapatos confortáveis. Um conhecido, disse ela antes que ele pudesse responder. Nos conhecemos esta tarde na Watsons, Monsieur... Desculpe, esqueci como o senhor gosta de ser chamado. Ele inclinou a cabeça, como se o nome fosse um casaco que alguém vestia quando necessário. Monsieur Perrault serve, disse ele, e sorriu como se tivesse ouvido uma piada interna que não havia contado. Sir Reginald abriu a boca, mas depois a fechou pela admirável razão de que, apesar do estrondo, tinha ouvidos. 10 minutos foram concedidos. Os convidados se acomodaram com um farfalhar de roupas e ferimentos. O joalheiro reencontrou seu profissionalismo, que se escondia sob o medo. A banda fez o que as boas bandas fazem. Virou mobília. Monsieur Perrault não se apressou. Caminhou até a bandeja de veludo, confirmando seu vazio. Como se alguém pudesse levantar o pano e encontrar não uma joia, mas a ideia de uma joia, o que às vezes é o roubo mais verdadeiro. Estudou a lâmpada, não a luz, mas o aperto da dobradiça, o resíduo no interruptor. Examinou as unhas do assistente, limpas e com um pânico constante por baixo. Caminhou até a amurada e olhou para a água negra que pressionava o flanco pintado do navio, depois para o rolo de corda perto do gancho. Mexido, mas não recentemente, Arthur Linton sentiu sua curiosidade se redistribuir em disciplina. Ele pegou um caderno não porque quisesse publicar aquilo, mas porque queria se lembrar com precisão quando não pudesse mais deixar de contar a alguém. Madame, disse Perrault a Eleanor, ainda gentilmente. No meio segundo de escuridão a senhora se mexeu? Eleanor refletiu. Outros teriam respondido rapidamente. As pessoas preferem ter certeza, mas ela esperou que a verdade surgisse de onde quer que ela a tivesse deixado. Não, disse ela, mas alguém roçou no meu braço. Da esquerda, repetiu ele, como se a direção fosse uma pessoa que ele pudesse chamar mais tarde. Monsieur Keane, o fio da lâmpada, onde ele fica quando a mesa está posta. O joalheiro franziu a testa. Embaixo, na popa. Não deveria estar perto do... Obrigado. O olhar de Perrault percorreu a multidão e pousou, levemente em Dorothy Winterbourne, que não piscara desde que a esmeralda desaparecera e, suspeitava Perrault, havia se treinado para não piscar anos antes. Depois no adido cujo tédio se transformara em desdém, uma mudança que pode cortar. Depois em Sir Reginald, não porque ele tivesse um motivo, todos ali tinham um motivo abstrato, mas porque ele tinha o poder de insistir que o motivo devia estar em outro lugar. Senhoras e senhores, anunciou o capitão de Souza, serão escoltados até a sala de fumantes e o salão de proa. Os nomes serão anotados. Os oficiais supervisionarão uma busca preliminar. E minha esposa? Perguntou Sir Reginald. Ela escolherá onde deseja esperar, disse o capitão, e um lampejo de humanidade transpareceu em sua habilidade náutica. Eleanor olhou para Perrault, uma escolha que ela negaria mais tarde. Ele ofereceu o braço num estilo mais típico de trens, com cortinas de veludo, do que de navios a vapor com porões de carga. Por favor, disse ele. Enquanto os convidados eram conduzidos, enquanto os sussurros se dissipavam em pequenos grupos, Arthur Linton se demorava. Perrault, com as mãos cuidadosamente cruzadas, estava de pé ao lado da mesa, como se estivesse protegendo a ausência. O jornalista pigarreou. Você sabia que isso ia acontecer? Eu sabia, disse Perrault, que quem gosta de exibir uma fortuna costuma perguntar como ela fica em boa luz. Seu sorriso foi rápido.
Mas não se preocupe, monsieur. Não é apenas um truque de sombras. Arthur esperou. Perrault não continuou. Você quer dizer que há algo mais, disse Arthur, impotente diante de sua própria ânsia. O olhar de Perrault pousou no relógio do navio, que havia adiantado 1 minuto que ninguém lhe concedera. Sempre há algo mais, disse ele. E alguém que não consegue evitar traí-lo. Ele se afastou do veludo, deixando apenas a pequena depressão onde a Esmeralda Mirabai brevemente confessara existir. Atrás deles, Bombaim respirava. À frente deles, o amanhecer se aproximava, quisessem ou não. Na balança, havia uma pedra, um círculo de luz e um grupo de pessoas que, com o tempo, se entregariam, e de algum lugar abaixo, nas profundezas do navio, onde os passageiros não iam, um segundo arrepio percorreu o casco, leve e furtivo, como se outra decisão estivesse sendo tomada em metal. O salão tinha o ar de um teatro entre os atos. Os convidados falavam em sussurros cautelosos, cada voz escondendo mais do que revelava. Os oficiais se moviam discretamente, embora sua presença desse a sensação de uma rede se fechando, uma malha invisível dentro da qual os movimentos de todos se tornavam visíveis. Sir Reginald caminhava pelo tapete com os passos de um general, cujos soldados não haviam obedecido às ordens. Eleanor sentou-se à parte, sua compostura dura como vidro, enquanto Dorothy Winterbourne exigia sua aeromoça com a firmeza de alguém acostumada à obediência imediata. O adido do embaixador recostou-se na cadeira com os braços cruzados, projetando indiferença, embora seus olhos semicerrados traíssem um interesse mais aguçado. Arthur Linton, com a caneta em punho, rabiscava pensamentos incompletos, que mais tarde poderiam se tornar revelações, embora soubesse que sua verdadeira tarefa era observar. Monsieur Perrault, esguio, correto, aparentemente modesto, não se movia com pressa, mas com inevitabilidade. Seu bigode se contraía levemente, como se marcasse vírgulas em uma discussão silenciosa. Parecia organizar suas perguntas mentalmente antes de colocá-las como peças de xadrez no tabuleiro da conversa. Escolhia não as mais barulhentas ou as mais poderosas, mas aquelas que menos esperavam que fossem notadas. Você é o assistente do Monsieur Keane. Sua voz era suave e precisa. O jovem assentiu nervosamente, os óculos escorregando pelo nariz. Sim, senhor, eu manuseei a lâmpada. Você o colocou de forma que o cabo ficasse embaixo da mesa, na parte de trás? Sim, senhor. Isso mesmo. Então, quando o gerador falhou, você não o moveu? Não, senhor. Eu não fiz isso. Perrault inclinou a cabeça. E, no entanto, quando a luz retornou, o fio não estava embaixo, mas atravessado no tapete a bombordo. Você não percebeu isso, talvez, não? O assistente piscou assustado. Não, senhor. Não posso dizer que notei. Exatamente. Perrault não fez mais nenhum comentário, mas Arthur Linton sentiu uma agitação. Um simples cordão, um pedaço de tecido, um detalhe despercebido. E ainda assim, o detetive o guardou como um avarento, dobrando uma moeda no bolso. O capitão de Souza retornou, relatando a primeira varredura dos convéses. Nenhum sinal da joia. Todas as lanchas estão seguras. Passageiros confinados em salões. Meus homens são meticulosos. Sir Reginald latiu. Então está no bolso de alguém. Revistam todos. O capitão franziu a testa, sua disciplina contendo a irritação. Perrault ergueu a mão delicadamente, com um gesto de moderação. Procurar agora com raiva é deixar os inocentes ressentidos e os culpados engenhosos. Deixe-os se acomodar. A culpa é impaciente e se revelará mais rapidamente se tiver espaço. Impaciente bobagem. Reginald trovejou. A Esmeralda vale metade da minha frota. A voz de Eleanor interrompeu, mais suave, porém mais ríspida. E ainda assim você venderia a frota por uma meia-verdade, Reg. Um murmúrio percorreu a sala. Arthur rabiscava furiosamente. Era a primeira fratura exposta entre marido e mulher. Exposta mais pela tensão do que pelo afeto. Os olhos de Perrault pousaram em Eleanor. Depois se voltaram para Dorothy Winterbourne, cuja impassibilidade não havia se abalado. A senhora falou antes que precisava do seu remédio, madame, disse Perrault gentilmente. A senhora o recuperou? O olhar de Dorothy não vacilou. Sim, a aeromoça me acompanhou conforme solicitado. E a aeromoça ficou com você? Ela fez. Perrault inclinou a cabeça novamente. Uma pequena cortesia,
Mas Arthur sentiu que havia ponderado cada sílaba da resposta. Virou-se então para o adido, que o olhou com desdém. Monsieur, disse Perrault, na escuridão onde estavam suas mãos? O adido arqueou uma sobrancelha. Pelas minhas costas, como fizeram a noite toda. Eu não apalpo no escuro, nem mesmo pela verdade? Perguntou Perrault brandamente. O adido só respondeu em silêncio. Arthur percebeu então que Perrault não fez nenhuma pergunta a Sir Reginald, pelo menos não ainda. Não se tratava de omissão, mas de adiamento, a retenção deliberada de uma jogada até que o conselho a exigisse. Em vez disso, Perrault tirou seu pequeno relógio do bolso, marcando a hora contra o relógio do navio, que ainda insistia em seu minuto imerecido. Ele sorriu levemente, como se estivesse diante de um enigma que já estivesse meio resolvido. Capitão, disse ele por fim, o senhor me permite examinar o passeio onde a Esmeralda desapareceu? Sozinho, por favor. O capitão hesitou, depois assentiu. Vou providenciar uma lanterna. Perrault balançou a cabeça. Não, sem lanterna. A escuridão às vezes é mais reveladora do que a luz. Um momento na sombra pode nos dizer o que uma hora de brilho não pode. Ele se desculpou, e Arthur, inquieto demais para ficar, seguiu-o com a ousadia ansiosa da juventude. O passeio permanecia silencioso. A bandeja de veludo ainda sobre a mesa, agora ridícula em seu vazio. O mar batia contra o casco, uma testemunha indiferente. Perrault se curvou, endireitando a corda com dedos meticulosos, notando o leve arranhão onde um sapato a prendera, puxando-a para fora, para o espaço aberto. Traçou a marca no tapete e, em seguida, inclinou-se sobre a amurada espiando a água escura abaixo. Arthur sussurrou. Você acha que foi jogado ao mar? Acha que foi jogado ao mar? Acha que foi... Perrault deu um leve sorriso, o bigode crespo contra o luar. Um ladrão que desperdiça fortuna não é ladrão, mas um tolo. Que não acredito que estejamos na companhia de tolos, senhor. Ele se endireitou, cruzando as mãos cuidadosamente. Não, a Esmeralda está a bordo. Mas não está onde Sir Reginald supõe. As mãos que a levaram, não a levaram apenas por riqueza. Há algo mais sutil, mais perigoso, quando homens ou mulheres roubam não por lucro, mas por necessidade. Arthur pressionou. Você quer dizer chantagem? Perrault não respondeu. Em vez disso, percorreu toda a extensão do passeio, cada passo medido, cada detalhe absorvido. Por fim, parou ao lado de um rolo de corda recentemente mexido. Seus dedos pairaram sobre ele sem tocar, apenas observando. Virou-se para Arthur, com uma expressão ao mesmo tempo satisfeita e enigmática. Temos que voltar. O culpado já está ficando inquieto. Seus olhos se voltaram brevemente para o salão onde os suspeitos aguardavam. Você verá, meu amigo. A paciência é a verdadeira aliada da razão. Com paciência, os culpados falarão mesmo quando pretendem ficar em silêncio. Ao recuarem em direção ao salão, o som de vozes alteradas os alcançou. A indignação estridente de Sir Reginald, a resposta ríspida de Eleanor e, por baixo de tudo, o tom calmo e frio de Dorothy Winterbourne, exigindo mais uma vez que seu camarote fosse respeitado. A atmosfera não era mais apenas tensa. Estava à beira da ruptura. Perrault parou na soleira da porta. Começa, murmurou, o desfiar. Mas cuidado, senhor. Quando um fio é puxado, o tecido inteiro pode se desfazer. E às vezes ele esconde mais de um segredo. O salão tornara-se opressivo com o peso da suspeita. O ar parecia mais denso. Os ventiladores elétricos o empurravam distraidamente de um canto para outro, sem efeito. As acusações estrondosas de Sir Reginald enchiam a sala, cada uma mais imprudente que a anterior. Eleanor permanecia imóvel na cadeira, o perfil afiado contra a luz do abajur, inflexível e distante. Dorothy Winterbourne abandonara a exigência da aeromoça e agora estava sentada perfeitamente composta, com as mãos cruzadas no colo, como se aguardasse um veredito já decidido. O adido sacudia a poeira imaginária da manga com frio desdém, enquanto Arthur Linton observava tudo, a caneta rabiscando febrilmente em seu caderno. Perrault entrou com passos lentos, ajeitando a gravata com um capricho que por si só era uma declaração de calma autoridade. Tinha o ar de alguém que estivera ausente por uma hora, em vez de alguns minutos. Embora seus olhos revelassem a colheita tranquila de sua caminhada. Olhou uma vez para o capitão, que assentiu levemente.
Os oficiais do navio haviam iniciado uma inspeção compartimento por compartimento, mas ninguém esperava que tal busca tivesse sucesso. Joias tinham o hábito de desaparecer em lugares que desafiavam a lógica, a menos, é claro, que se empregasse uma lógica muito específica. Senhores, senhoras, começou Perrault com a voz cortês, mas facilmente transmitida pela tensa reunião. Perdoem minha pequena ausência. É sempre sensato revisitar a cena de um delito enquanto o ar ainda está carregado com o que foi feito. Como perfume, um crime perdura. Basta ser delicado o suficiente para captar a nota. Sir Reginald Buffo. Perfume? Precisamos de ação. Minha joia foi roubada, e você aí falando de perfume. Ah, mas ação sem ordem é mero ruído, Sir Reginald, respondeu Perrault imperturbável. E o ruído, como vemos esta noite, pode esconder muita coisa. Seus olhos percorreram o grupo, pousando brevemente em Dorothy e depois em Eleanor. Agora peço a todos que me digam, com suas próprias palavras, o que lembram daqueles poucos momentos em que a luz se apagou. Uma onda de protestos surgiu imediatamente. A voz de Dorothy era firme. Já conversamos sobre isso com o capitão, e vamos repassar isso, disse Perrault suavemente. Pois a verdade, mesdames et messieurs, não é tímida. Está enterrada sob a repetição onde florescem as contradições. Eu imploro, permitam-me. Relutantemente, os convidados concordaram. O assistente do joalheiro, pálido de ansiedade, gaguejou sua lembrança. Ele se inclinara sobre a bandeja, a lâmpada vacilara e ele congelara, com as mãos firmes na borda da mesa. O adido declarou que ele permanecera imóvel, com as mãos atrás das costas. Sua única sensação era a de alguém passando roçando na escuridão. Dorothy alegou não ter se movido, embora não sentisse nenhum toque. Eleanor, após sua pausa deliberada, repetiu sua declaração anterior, que alguém roçou seu braço esquerdo. Sir Reginald insistiu que tudo o que vira fora o caos, embora o tom de sua esposa, quando questionada, o tivesse feito suspeitar que ela estivesse escondendo algo. Perrault ouvia com a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos semicerrados, como se saboreasse uma nota dissonante em uma peça musical. Quando todos falaram, permitiu que o silêncio se instalasse por um instante antes de dizer baixinho. E assim vejam, temos tanto concordância quanto discordância. Concordância de que a luz falhou por meio segundo. Concordância de que houve confusão. No entanto, discordância sobre o movimento, sobre o que foi tocado ou roçado. Um diz sim, outro diz não. Essas coisas são as raízes da verdade. Perdoem-me se eu me demorar nelas. Eleanor se mexeu ligeiramente na cadeira, e os olhos de Perrault captaram o movimento. Lady Whitcomb, perguntou ele. Quando sentiu o roçar no braço, foi áspero, insistente, como a mão de alguém agarrando. Ou foi leve, como se fosse acidental? Seu olhar se voltou brevemente para o marido, antes de responder. Leve, disse ela por fim. Mais deliberado. Deliberado. Sir Reginald agarrou a palavra. Então sabe quem era? Não, disse Eleanor com a voz calma. Mas não foi o tropeço de um estranho. Foi intencional. Os lábios de Dorothy Winterbourne se curvaram levemente, embora seus olhos não se suavizassem. Ou imaginação, murmurou ela. Imaginação não, respondeu Eleanor, e pela primeira vez sua voz transpareceu calor. Eu sei quando sou tocada. O adido tossiu delicadamente, disfarçando um sorriso. Sir Reginald lançou um olhar furioso para os dois, pronto para explodir. Perrault interveio antes que a discussão pudesse se agravar. Capitão, disse ele calmamente, preciso incomodá-lo com uma pequena ajuda. Gostaria que o camarote de cada hóspede fosse selado por enquanto. Não é que eu suspeite que alguém esteja escondendo a esmeralda lá, embora seja possível, mas sim que a mente culpada é rápida em esconder mais vestígios. Se permitirmos a liberdade agora, podemos perder muito do que é delicado. O capitão de Sousa inclinou a cabeça. Será feito. Um mordomo foi enviado, e Perrault cruzou as mãos dirigindo-se ao grupo mais uma vez. Vejam, não é apenas a esmeralda que me interessa. Não, é o porquê. O motivo, meus amigos. Tomar uma joia tão pública, tão notória, diante de tantos olhos, isso é um ato de desespero ou de estratégia, mas não apenas de ganância. A ganância prefere o canto tranquilo, a gaveta destrancada. O desespero escolhe a multidão, onde a confusão pode servir.
Qual de vocês, então, está em tal precipício? Seu olhar percorreu novamente os suspeitos. Dorothy Winterbourne não se moveu. Parecia esculpida em mármore. O adido ajustou a abotoadura com exagerada preguiça. Kelantor se mantinha ereta, como se um fio invisível corresse de sua espinha até o teto. Sir Reginald olhou para todos com indisfarçável hostilidade, vendo inimigos onde talvez não houvesse nenhum, ou talvez muitos. Foi então que um comissário de bordo entrou apressado no salão, com o rosto pálido. Ele se abaixou para sussurrar urgentemente no ouvido do capitão. De Souza enrijeceu-se e virou-se bruscamente para Perrault. Houve um incidente, disse ele sombriamente. Um dos comissários de bordo encontrou sangue na escada inferior, fresco, ainda úmido. E ninguém se responsabiliza por isso. O salão se agitou como uma colmeia perturbada. Sir Reginald rugiu. Sangue? E agora? A mão de Eleanor voou para o pescoço, não em sinal de pesar, mas em reconhecimento mais profundo. A expressão de Dorothy Winterbourne finalmente se alterou. Um estreitamento dos olhos, como se um cálculo tivesse mudado. O adido levantou-se 1,5 centímetros do assento, e em seguida forçou-se a sentar novamente. Os olhos de Perrault brilharam. Ah, disse ele suavemente, outro fio se revela. Roubo é uma coisa, mas sangue é outra. Precisamos ir, capitão. Vamos ver que nova história o navio escolheu para nos contar esta noite. E com isso, a multidão se levantou como atores impelidos por uma nova cena. Seus medos e pretensões momentaneamente esquecidos na sombra da violência que agora se espalhava pelos corredores do SS. Andaluzia. O corredor que levava à escada inferior estava iluminado por lanternas trazidas às pressas pelos comissários de bordo. O brilho revelava o brilho do latão, o brilho dos painéis envernizados, e contrastando com as tábuas claras da escada, uma mancha escura de sangue. Escorrera pelos degraus em um riacho fino e irregular, parando na borda onde começava o degrau seguinte, como se a ferida que o derramava tivesse sido removida antes que o fluxo pudesse terminar. A visão silenciou até mesmo Sir Reginald. Sua arrogância, embora pronta, ficou presa na garganta. Eleanor apertou o xale com mais força, seus olhos seguindo a marca, com uma intensidade que não parecia inteiramente de horror. Dorothy Winterbourne se aproximou, com a compostura inabalável, examinando a mancha com a avaliação rápida de quem enxergava a inconveniência antes da tragédia. O adido murmurou algo inaudível em francês, uma prece talvez ou uma maldição, O capitão de Souza agachou-se, tocando a borda da marca com o dedo. Ainda quente, disse ele sério. Isso foi há minutos. Quem sangrou aqui não está longe. Ele deu ordens bruscas ao oficial mais próximo. Verifique as cabines da popa, silenciosamente, e envie um cirurgião para baixo. Perrault curvou-se com delicada precisão, mas não tocou no sangue. Observou a finura da linha, o ângulo em que havia sido traçada. Suas sobrancelhas se ergueram, o bigode se acomodando como um sinal de pontuação no final de uma frase. Não é o sangramento intenso de uma ferida profunda, murmurou meio para si mesmo. Não é algo menor, talvez um corte, talvez um acidente. Seus olhos se voltaram para as sombras no fundo do corredor, onde as tábuas rangiam sob nenhum peso visível. Arthur, com o caderno na mão, pairava sobre o ombro de Perrault. Quer dizer que é encenação? Sussurrou. Não encenado, talvez, respondeu Perrault, endireitando-se. Mas não é o que parece. Sempre, senhor, o sangue deseja contar uma história, mas é preciso decidir se é tragédia ou teatro. O grupo se movia como um grupo, sem vontade de se separar. Seus passos ecoavam alto demais no espaço cada vez menor. O ar agora tingido de algo metálico, embora talvez a imaginação o fornecesse. A primeira cabine à esquerda estava entreaberta. Um mordomo emergiu pálido, balançando a cabeça, vazia. A próxima foi aberta com formalidade. Seu ocupante, um comerciante idoso, piscando surpreso, mas sem mostrar ferimentos. Na terceira, porém, encontraram a cabine desocupada, suas roupas de cama jogadas às pressas para o lado, um lenço deixado manchado sobre o lavatório. O lenço trazia as iniciais bordadas com cuidado. DW. Todos os olhares se voltaram, quase em uníssono, para Dorothy Winterbourne. Ela não se mexeu. Sim, disse ela friamente. São meus. Tive um sangramento nasal esta tarde. Deixei lá para a aeromoça recolher. Sir Reginald latiu.
Uma história conveniente. O olhar de Dorothy, frio e direto, fixou-se nele. Conveniente apenas porque é verdade. Se você suspeita que estou tramando essa charada, então diga isso sem rodeios. Perrault interveio antes que Reginald pudesse trovejar novamente. Não, madame, não precisa se defender com tanto vigor. Um lenço com sangue da tarde não deixará um rastro tão fresco. Fez uma pausa. Mas sua presença aqui, nesta sala, pode ser útil para alguém que desejasse que a suspeita recaísse sobre você. Um detalhe óbvio demais, talvez. Devemos perguntar: quem lucra com essa suspeita? A voz de Eleanor interrompeu baixa, mas ríspida. Eu não, disse ela. Seus olhos brilharam ao encontrar os de Dorothy, e por um instante, algo silencioso passou entre as duas mulheres. Um desafio, ou um antigo reconhecimento. Arthur não soube dizer. O capitão ordenou que a cabine fosse lacrada, com 2 homens posicionados à porta. Não tiraremos conclusões precipitadas, disse ele com firmeza, embora a tensão em seu maxilar revelasse desconforto. O navio será revistado da quilha ao mastro, e qualquer ferido será encontrado. Ao retornarem ao salão, murmúrios se espalharam entre os convidados como uma doença contagiosa. Um roubo era uma coisa, sangue na escada, outra completamente diferente. A sensação de festividade já sufocada foi substituída por medo, mais intenso e íntimo. As pessoas se entreolhavam rápido demais, desviando o olhar antes de revelarem o que temiam mostrar. No salão, Perrault não retomou imediatamente suas perguntas. Em vez disso, caminhou até a janela, contemplando o porto onde a lua começava a escurecer por trás de uma fina camada de nuvens. Falou suavemente, quase como se fosse para o próprio vidro. Uma joia desaparece. Sangue é encontrado. O instinto é juntar os dois, fazer deles um crime. No entanto, podem ser 2 crimes, ou talvez apenas um crime e uma fraude. Decidir qual deles, é isso que nos dirá a mente do nosso ladrão. Sir Reginald bateu no braço da cadeira. E enquanto você faz enigmas, minha esmeralda pode já estar na metade do caminho para o fundo do porto. Perrault virou-se para ele sem se ofender. Se a esmeralda fosse lançada ao mar, meu caro, o roubo não teria sentido. Por que arriscar um ato tão ousado em vão? Não, eu lhe asseguro. Ela ainda está a bordo. Mas não devemos perseguir apenas a pedra. Devemos perseguir a mente que a roubou. A voz de Dorothy Winterbourne era fria. O senhor fala de motivos, Monsieur Perrault. Então diga-nos, qual motivo é mais forte? O sorriso do detetive era fraco, quase gentil. Ah, mas se eu lhe disser isso cedo demais, madame, então me privo do prazer de provar. Não, digamos, em vez disso, que cada um de vocês possui um motivo, embora ninguém o exiba tão abertamente quanto imagina. A verdade, como a joia, está escondida não muito longe, mas é preciso levantar o pano no lugar certo. Eleanor se mexeu então, levantando-se com repentina decisão. Estou cansada deste teatro, disse ela com a voz carregada. Pode especular e acusar o quanto quiser, mas não ficarei sentada enquanto meu marido berra e estranhos me espionam cada respiração. Se deseja me manter confinada aqui, capitão, deve responder ao meu advogado quando retornarmos à Inglaterra. O adido riu baixinho, um som mais irônico do que divertido. E, no entanto, Lady Whitcomb, você permanecerá. Somos todos prisioneiros do Andaluzia essa noite. Os olhos de Eleanor brilharam, mas ela não respondeu. Afundou-se novamente no assento, com a compostura restaurada como uma máscara recolocada. Perrault observou a conversa com a satisfação de um jardineiro que vê o solo se mover diante de um broto. Cruzou as mãos. Sim, murmurou. O teatro continua. Mas a peça já revelou seu vilão, em linhas gerais, ainda que não em nome. Não demorará muito para que a impaciência os traia ainda mais. E quando os convidados caíram em um silêncio desconfortável mais uma vez, o navio emitiu um gemido baixo através de seu casco, um som meio mecânico, meio vivo, como se ele também testemunhasse segredos lutando para não serem ocultados. O silêncio que se instalou no salão após o desabafo de Eleanor tinha um peso próprio, como se o próprio ar desaprovasse novas discussões. Os convidados permaneceram sentados, com o silêncio tenso de atores, à espera de uma deixa. E Perrault, com os dedos delicados entrelaçados sob o queixo, olhou para eles não como um homem cansado pela demora, mas como alguém que escuta o tic-tac de um relógio sob o assoalho. O capitão de Sousa
retornou logo em seguida, suas botas estalando em um ritmo cadenciado pelo piso de parquet. O cirurgião examinou a escada e o lenço. Anunciou. O sangue era realmente recente, mas em quantidade muito pequena para um ferimento perigoso. Continuamos nossa busca, mas nenhum ferido foi encontrado. Só o ferimento é superficial. Ou alguém quer que acreditemos em um. Perrault inclinou levemente a cabeça, como se as palavras do capitão confirmassem uma conclusão pessoal. Sim, o sangue é uma mensagem, não uma tragédia. Alguém escreveu com ele. Mas qual era o significado? Para nos induzir a acreditar na violência, ou para nos lembrar que a violência pode vir? Sir Reginald não conseguiu mais se conter. Uma mensagem? Bobagem! Enquanto nos divertimos com os jogos, a Esmeralda se foi e minha reputação com ela. Capitão, exijo que faça buscas completas imediatamente. Despoje todos os passageiros se necessário. O olhar do capitão endureceu. Isto é um navio, Sir Reginald, não uma prisão. Há um procedimento e uma ordem. Não permitirei pânico. Eleanor então falou com a voz calma, mas carregada de desdém. Talvez, Red, você tema menos pela joia do que pelo que a perda dela revela sobre você. Os homens sussurram que seus empreendimentos são frágeis. Uma esmeralda desaparecida não apressaria essa ruína. O marido dela ficou vermelho, os punhos cerrados. Mas antes que pudesse rugir sua resposta, Perrault interveio com um tom ao mesmo tempo suave e autoritário. Madame Whitcomb, a senhora é perspicaz. E Sir Reginald, o senhor também está certo. Algo precisa ser feito, mas não brutalidade, não. Em vez disso, vamos usar a razão. Capitão, podemos reunir todas as principais testemunhas. Seu mordomo, o joalheiro e seu assistente, os músicos que assistiram de seus estrados. Precisamos ouvir mais uma vez, mas desta vez com maior precisão. O capitão concordou, enviando oficiais para recolher os nomes dos convidados. O salão se encheu de novos rostos. O comissário de bordo que estivera perto da passarela, o maestro ainda segurando seu violino, o joalheiro pálido e suado e seu assistente, cujos nervos pareciam à flor da pele. As perguntas de Perrault eram simples, cada uma formulada com seriedade cortês. Senhor intendente, no momento da escuridão, o que o senhor percebeu? O comissário se remexeu incomodado. Só confusão, senhor. Ouvi um grito, de uma dama talvez, mas foi breve. Depois silêncio. E o senhor maestro? O maestro pigarreou. Nós vacilamos quando a luz se apagou, mas meus homens, treinados como são, continuaram a tocar. Não ouvi nenhum grito, apenas passos arrastados. Quando as lâmpadas voltaram, tudo parecia como antes, exceto que a bandeja estava vazia. Perrault assentiu, absorvendo cada relato, e então se virou para o joalheiro. Monsieur Keane, o senhor se inclinou sobre a esmeralda. Sentiu naquele instante que a mesa foi mexida. Keane hesitou, a testa brilhando. Sim, um tremor, como se algo tivesse roçado o tecido. Mas pensei que não fosse mais do que o movimento da lâmpada. Ah! O bigode de Perrault se contraiu para cima. Um tremor. E o fio da lâmpada, puxado pelo tapete, embora você o tenha colocado na popa. Esse detalhe eu acho é importante. Arthur rabiscava furiosamente, o pulso acelerado a cada nova revelação. Viu o quadro se ampliando, embora ainda não claro. Fios se cruzando, motivos meio vislumbrados. Dorothy Winterbourne, calma como sempre, permanecia imóvel, mas seus olhos cintilavam a menção da lâmpada. Rápidos e calculistas, Eleanor voltou a falar, dirigindo-se diretamente ao joalheiro. Monsieur Keane, se meu colar foi roubado sob sua supervisão, a culpa não é sua? E se for, o senhor não tem motivo suficiente para perdê-lo você mesmo para alegar que foi roubado? Ouviram-se suspiros. O rosto do joalheiro empalideceu. Madame, juro pelo meu nome, eu... Perrault silenciou o protesto com a mão erguida. Calma, calma. Lady Whitcomb levanta uma hipótese justa, mas o roubo, se cometido por um comerciante, visa lucro. E a venda de uma joia tão famosa seria impossível sem suspeita imediata. Não, Monsieur Keane tem pouco a ganhar e tudo a perder. Sir Reginald deu uma risada áspera. E minha esposa tem muito a ganhar. Sem a esmeralda, ela não me veria diminuído e ela mesma livre do símbolo da minha fortuna. A compostura de Eleanor não vacilou, embora suas bochechas estivessem vermelhas. Você ousa me acusar?
Quem mais o tinha em mãos? Quem mais poderia levá-lo embora antes que a luz retornasse? A voz de Perrault, suave, porém absoluta, cortou a discussão. Não. Lady Whitcomb colocou-o na bandeja onde todos pudessem ver. No meio segundo de escuridão, outro o pegou. Isso está claro. O que resta é... Quem? O adido, até então silencioso, inclinou-se para a frente com uma graça lânguida. Quando decidir, monsieur, o que acontecerá, pretende realizar um julgamento no mar, ou esperará até chegarmos a Colombo e deixar que a diplomacia desvende o resto? Perrault deu um leve sorriso. Mas não vou esperar por Colombo. A verdade não precisa de vinho do Porto. Ela já está aqui. Seus olhos percorreram a sala mais uma vez, parando em cada rosto. A esmeralda não se foi, meus amigos. Ela respira o mesmo ar que nós, neste exato momento, e quem a esconde sente seu peso mais pesado que o chumbo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Cada convidado evitava o olhar dos outros, como se encontrá-los fosse uma confissão. Então a porta se abriu de repente e um jovem oficial entrou, saudando-o rapidamente. Capitão, encontramos algo. Na abertura acima da passagem de popa, escondido em um lenço, todas as cabeças se viraram. O oficial ergueu um embrulho de pano branco, com as bordas levemente manchadas de vermelho. Dentro, inconfundível mesmo na penumbra, brilhava a esmeralda Mirabai. Um grito de espanto percorreu a sala. Eleanor agarrou o chale. Sir Reginald avançou, mas foi contido pelo gesto do capitão. A máscara de Dorothy Winterbourne rachou por um breve instante, uma inspiração rapidamente abafada. O sorriso do adido retornou, fraco e compreensivo. Perrault não se moveu, apenas observou, estreitando os olhos de satisfação. Sim, murmurou. É como eu pensava. A joia foi encontrada, mas não a verdade. Pois o esconderijo nos diz mais do que o próprio roubo. Uma abertura, um lenço, um rastro de sangue. Mas agora o quadro se aguça. Em breve, o veremos completo. E enquanto os outros se esforçavam para vislumbrar a pedra recuperada, o olhar de Perrault não se demorava na esmeralda, mas nos rostos dos presentes, pois a verdadeira revelação, ele sabia, não estava no brilho do verde, mas nas traições escritas silenciosamente nos olhos humanos. A esmeralda brilhava em seu tecido, a luz da lanterna acendendo faíscas no fundo de seu coração. Apesar de todo o seu brilho, o salão não se iluminou. Em vez disso, a joia recuperada lançou uma sombra mais profunda sobre todos os rostos presentes. O capitão de Souza recebeu o embrulho do jovem oficial com deliberada solenidade, mas antes que pudesse falar, Sir Reginald se lançou à frente. Dê aqui, ele gritou com a mão estendida como uma garra. O capitão recuou imediatamente, com a voz firme. Não, Sir Reginald. Isto permanece sob minha custódia, até que o assunto seja resolvido. Um roubo foi cometido a bordo do meu navio, e não permitirei que as provas sejam adulteradas. O rosto de Reginald escureceu. Seu corpo estremeceu com o esforço de se conter. Provas? Isso é propriedade minha. Não até que o ladrão seja encontrado, disse o capitão com firmeza. A voz de Eleanor flutuou de seu assento. Calma, mas ríspida. Que curioso, Reg. No momento em que a esmeralda retorna, você fica tão ansioso para possuí-la novamente, mesmo antes de seu mistério ser explicado. As palavras dela o atingiram com mais força do que a recusa do capitão. Ele se virou para ela, o rosto vermelho. Você ousa? Você ousa insinuar? O tom calmo de Perrault cortou como uma faca na seda. Senhores, senhoras, não briguemos à sombra da verdade. A esmeralda está aqui, sim. Mas perguntem-se por que ela estava escondida em um lugar tão desajeitado. Uma abertura acima da passagem, mal disfarçada, envolta em um lenço manchado de sangue. É óbvio demais, não é? Uma criança conseguiria encontrá-la. Nenhum ladrão que se arriscasse a um roubo tão ousado escolheria um esconderijo tão tolo. Arthur, inclinando-se para a frente, com os olhos brilhantes, perguntou. Então foi plantado? Exatamente, respondeu Perrault, voltando todo o seu olhar calmo para a multidão. Não é onde a joia está que me interessa, mas quem nos faria acreditar que ela estava lá? Alguém tentou redirecionar as suspeitas, alguém que teme que o laço se feche. Dorothy Winterbourne falou, com o tom seco como pergaminho, e mais uma vez, as provas parecem destinadas a apontar para mim. Primeiro meu lenço na cabine, e agora sangue em outro. Que conveniente. O senhor tem razão, Monsieur Perrault.
É óbvio demais. Mas diga-me, quando as provas são óbvias demais, o senhor absolve o acusado ou o condena por astúcia? Perrault a encarou com firmeza. Nenhum dos dois, madame, eu espero. As evidências são máscaras. Elas escondem tanto quanto mostram. E as máscaras, com o tempo, desaparecem. O adido riu baixinho, quebrando a tensão por um instante. Máscaras, de fato. E, no entanto, e se todo esse caso for uma máscara para algo maior? Uma joia roubada à vista de todos, escondida tolamente, sangue em uma escada. Temos certeza de que não é tudo desorientação? Suas palavras carregavam uma leve provocação, como se ele soubesse mais do que deveria. O bigode de Perrault se contraiu, mas sua voz permaneceu serena. Ah, senhor, é inteligente perguntar. Mas nem tudo é desorientação. Há um único fio condutor entre esses gestos de engano que não é teatro. Uma única ação natural demais para ser encenada. É isso que espero, o que observo. Arthur rabiscava furiosamente, tentando captar cada palavra, cada cadência. Já vira homens entrevistados antes em tribunais e inquéritos, mas nunca daquele jeito. Nunca com tanto peso dado ao que não foi dito. O capitão ordenou que a esmeralda fosse guardada em seu cofre, guardada por 2 oficiais o tempo todo. Sir Reginald se irritou, mas o olhar de Perrault o silenciou. Pela primeira vez, o empresário reconheceu que a força só lhe escureceria a sombra. Quando a sala se esvaziou um pouco, os convidados foram enviados de volta aos seus aposentos sob vigilância, restando apenas os principais suspeitos. Eleanor, equilibrada porém tensa, com a mão imóvel sobre o xale. Dorothy Winterbourne, rígida e fria como uma estátua de altar. O adido, ligeiramente entretido, embora uma camada de suor começasse a se formar em sua têmpora. E o próprio Reginald, andando de um lado para o outro como um touro pronto para atacar. Perrault sentou-se finalmente, com as mãos cruzadas e os olhos baixos, como se estivesse rezando. O silêncio se estendeu por tempo suficiente para Arthur temer ter esquecido o quarto, quando, de repente, o detetive ergueu o olhar. Em todo crime há uma pulsação, disse ele suavemente. Um momento em que a alma culpada não consegue ficar quieta, mesmo quando todo o resto está parado. Estamos perto desse momento agora. Você sente, capitão, a impaciência, a pressão no ar? O capitão assentiu lentamente, embora sua expressão demonstrasse desconforto. Ótimo, disse Perrault. Então precisamos torná-lo ainda mais pesado. Ele se levantou, ajustando os punhos com meticulosa precisão. Proponho mais um ato ao nosso teatro. Que fique claro que a esmeralda foi encontrada e que eu, Hercule Perrault, amanhã de manhã revelarei não apenas o ladrão, mas também o motivo pelo qual ela foi roubada. Que o culpado sinta a longa noite em sua consciência. Pela manhã ele se trairá. O capitão hesitou. E se não o fizerem? O sorriso de Perrault era fraco, mas firme. Eles vão. Porque já se traíram. Não podem evitar. Já vi o suficiente. O pulso de Arthur acelerou. Ele abriu a boca para perguntar, mas Perrault levantou um dedo. Paciência, mon ami. Revelar cedo demais é deixar o peixe escapar do anzol. Ao amanhecer, tudo estará claro. Os suspeitos se dispersaram sob guarda, mas o salão não perdeu seu peso. O ar estava denso, com o que não havia sido dito, com a agitação inquieta de segredos pressionando o silêncio. Arthur permaneceu perto da janela, com o caderno tremendo na mão, quando Eleanor passou por ele, parando apenas o tempo suficiente para sussurrar palavras que só ele conseguia ouvir. Ele sabe mais do que diz, murmurou ela, a voz como uma lâmina sob veludo. Mas tenha cuidado, Sr. Linton. Quando a verdade chega rápido demais, pode cortar a garganta errada. E com isso ela se foi, seu perfume pairando no ar como um segundo mistério. Arthur a encarou, tremendo não pela brisa noturna que atravessava o vidro, mas pela consciência de que a peça estava longe de terminar, de que o próximo ato, no teatro da paciência de Perrault, poderia revelar mais do que segredos. A noite caiu pesadamente sobre o Andaluzia. As luzes do porto tremeluziam ao longe, como olhos vigilantes. Mas a bordo do navio não havia descanso. Os hóspedes retornavam às suas cabines sob a escolta de oficiais, mas o silêncio das conversas nos corredores revelava a tensão latente. Ninguém dormia tranquilamente em um navio onde uma joia fora roubada e sangue marcara a escada. Cada porta fechada
parecia guardar mais segredos do que excluía. Arthur Linton se viu inquieto, com seu caderno meio cheio de frases que pareciam brilhantes em um momento e infantis no outro. Ele repetiu as palavras de Perrault. O culpado não consegue ficar parado, até formarem um ritmo que pulsava como uma pulsação em sua mente. Ele permaneceu no salão com o capitão até que Perrault se desculpou, alegando que precisava apenas de silêncio e da companhia de suas pequenas células cinzentas. Arthur, ansioso, porém cauteloso, seguiu-o à distância, sem querer perder a menor pista. Perrault percorreu o passeio novamente, sem pressa, mas com a graça deliberada de um homem que organiza os pensamentos com tanto cuidado quanto os passos. Parou junto à amurada, observando o leve ondular da água lá embaixo. Depois as lanternas do convés que tremulavam levemente a cada brisa do mar. Arthur ousou aproximar-se, embora sentisse a impropriedade de perturbar o devaneio do detetive. Monsieur Perrault, ele arriscou, o senhor realmente acredita que o ladrão vai se trair pela manhã? Os olhos de Perrault permaneceram fixos no horizonte. Mais oui, monsieur. A culpa é uma pessoa que dorme inquieto. Esta noite eles ficam acordados ensaiando desculpas, temendo ser descobertos. E nesses ensaios erros são cometidos. Já vi os sinais. Arthur se aproximou curioso. Então você sabe quem é? Perrault virou-se finalmente. Seu bigode uma lua crescente perfeita sob a luz das estrelas. Eu sei o suficiente para observar. Mas o nome, meu jovem amigo, que virá quando eu vir o culpado agir não como deseja aparentar, mas como é. É inevitável. Arthur franziu a testa. Mas se a esmeralda foi encontrada, por que eles agiriam? Porque o crime não foi apenas sobre a esmeralda. O tom de Perrault era suave, mas as palavras tinham peso. É o motivo que importa. Sem ele, a joia é apenas uma pedra brilhante. Com ele é uma chave. Antes que Arthur pudesse perguntar mais, um ruído quebrou o silêncio. Um estrondo metálico e agudo ecoando do convés inferior. Os dois homens se enrijeceram. O capitão, que acabara de se juntar a eles, ficou alerta e fez sinal para dois oficiais. Sem hesitar, Perrault seguiu o som com passos rápidos agora, a compostura aguçada pela determinação. Desceram para o convés inferior, onde o cheiro de óleo e sal se misturava densamente. Uma lanterna balançava no gancho, ainda balançando com a agitação. Ao pé da escada, jazia uma pequena chave de latão brilhando fracamente à luz. Perrault abaixou-se e ergueu-a delicadamente entre o indicador e o polegar. Uma chave, murmurou ele. Mas para quê? Um policial, reconhecendo-o, disse: Senhor, isso é dos armários de armazenamento perto do porão de carga. Um está desaparecido desde esta tarde. Achávamos que estava perdido. Não está fora do lugar, corrigiu Perrault. Removido para o propósito. Mostre-me. Eles seguiram para a passagem estreita perto do porão, onde o ar era mais fresco e silencioso. Os armários enfileirados estavam trancados com pequenos acessórios de latão. Um deles estava entreaberto, com a fechadura arrombada. Lá dentro não havia carga comum, mas sim maços de papéis amarrados com fita e alguns envelopes espalhados com o brasão de Whitcomb. Correspondência particular de Sir Reginald. O capitão respirou fundo. Isso é mais do que roubo de uma joia. Alguém revirou os documentos dele. Arthur olhou fixamente, perplexo. Então a esmeralda. Sim, disse Perrault, estreitando os olhos. Uma distração. Para distrair, para chamar a atenção, para nos envolver num espetáculo, enquanto em outro lugar se procurava algo mais perigoso. O ladrão arriscou muito, mas para quê? O que estas cartas escondem? O capitão estendeu a mão para eles, mas Perrault o conteve. Não perturbe. Não vamos dar ao ladrão a satisfação de saber o que sabemos. Eles já devem estar inquietos. Se revelarmos demais, eles podem fazer desaparecer o que resta. Melhor deixar a ferida aberta e observar quem a trata. A mente de Arthur girava. Um roubo encenado para mascarar outro roubo. Sangue derramado para enganar. E em meio a tudo isso, um motivo oculto que talvez não tivesse nada a ver com joias. Ele percebeu com um calafrio repentino que todos a bordo, o orgulhoso magnata da navegação, sua amarga esposa, a inescrutável Dorothy Winterbourne, até mesmo o adido sorridente, poderiam ter motivos suficientes para se intrometer nos assuntos de Sir Reginald. Perrault devolveu a chave ao bolso com uma expressão indecifrável. Capitão,
Estes armários devem ser guardados tão rigorosamente quanto a esmeralda. Nenhuma página deve desaparecer. E quanto menos souberem, melhor. O capitão concordou, lacrando o armário e posicionando 2 homens armados diante dele. Perrault e Arthur retornaram ao convés superior com o pulso do jovem jornalista acelerado a cada passo. "Está vendo, monsieur?" disse Perrault baixinho enquanto caminhavam. "Uma joia, um lenço, um rastro de sangue. São ondulações superficiais. Mas sob a água há uma corrente. Ela sempre puxa em direção à verdade. Essa verdade não está em um colar, mas em segredos que os homens preferem afogar a ver expostos." Arthur engoliu em seco, a voz quase inabalável. "Então, amanhã de manhã, quando você revelar o ladrão..." Perrault deu um leve sorriso. "Não revelaremos apenas um ladrão, mas também o motivo pelo qual ousaram uma jogada tão ousada. E quando esse motivo for revelado, a esmeralda parecerá uma bugiganga ao lado." Acima deles, o relógio do navio soava meia-noite, com o seu badalar oco contra o silêncio pesado. Em algum lugar, atrás de uma das muitas portas trancadas, uma figura jazia acordada, o coração batendo forte, sabendo que Perrault se aproximava a cada passo paciente. E embora o amanhecer ainda estivesse a horas de distância, já parecia inevitável que a luz trouxesse consigo não apenas revelações, mas também acertos de contas. As horas após a meia-noite se estenderam longas e tensas, como se o próprio navio prendesse a respiração. Andaluzia balançava suavemente em seu beliche, o leve rangido de seu casco, como o movimento de um dorminhoco preso em sonhos inquietos. O passeio havia se esvaziado de seus hóspedes murmurantes. Os corredores estavam silenciosos, exceto pelos passos suaves de oficiais postados a intervalos regulares, e o capitão havia se retirado para sua sala de mapas para aguardar o amanhecer com uma paciência implacável. No entanto, Perrault não se retirou. Permaneceu no salão, sentado a uma pequena mesa com um bule de café frio à sua frente, seu olhar nunca se desviando muito da porta por onde os suspeitos haviam passado no início da noite, Arthur Linton. Sem conseguir dormir, pairava por perto, com o caderno na mão, embora seus pensamentos estivessem inquietos demais para se expressarem em palavras. Admirou a compostura do detetive, a delicada postura de suas mãos repousando levemente sobre a madeira polida, como se cada movimento tivesse sido calculado com antecedência. "Você pretende esperar aqui a noite toda?" perguntou Arthur por fim em voz baixa, como se ele também temesse perturbar o frágil silêncio. O bigode de Perrault se contraiu levemente, uma sombra de divertimento. "Dormir, senhor, é superestimado quando a mente está trabalhando. O culpado não dorme esta noite, e eu também não. Pela manhã eles estarão mais cansados do que eu, e no cansaço a pessoa se trai." Arthur hesitou, então fez a pergunta que o atormentava. "Mas e se você estiver errado? E se a esmeralda não passou de uma joia roubada, e estes papéis, os papéis de Sir Reginald, e se eles não tiverem relação?" O olhar de Perrault deslizou para ele calmo, mas penetrante. "E se eu estiver errado? Então ainda descobrimos desonra, falsidade, segredos roubados por alguém com interesse excessivo nos negócios de Sir Reginald. Mas não acho que esteja errado. Não, monsieur. Crimes são como bonecas russas. Abra uma e dentro dela você encontrará outra. Sempre há uma camada mais profunda." As lâmpadas tremeluziam levemente, projetando longas sombras sobre o salão. Arthur pensou ter ouvido um som fraco do outro lado da porta. Um arrastar furtivo, como se um sapato roçasse o carpete. Ele se assustou, mas Perrault levantou a mão. "Paciência. Deixe-os pensar que não são vistos." Momentos depois, a porta se abriu o suficiente para que uma figura esguia entrasse. Era Eleanor Whitcomb, com o vestido trocado por um robe escuro. Os cabelos soltos, o rosto pálido, porém resoluto. Ela se assustou ao ver Perrault, claramente despreparada para encontrá-lo ainda em seu posto. Por um instante pareceu prestes a recuar, mas o orgulho ou a determinação a firmaram. Ela se aproximou com a voz baixa, mas firme. "Eu devia saber que você não dormiria." "Madame", disse Perrault gentilmente, levantando-se ligeiramente num gesto de cortesia. "A noite não favorece o sono quando tantos segredos estão à mostra. O que a traz a esta hora?" Ela hesitou. Depois deu um pequeno sorriso amargo. "Talvez o mesmo que você. Para observar. Para pensar. Ou talvez
Seus olhos piscaram, para me desabafar. Arthur se inclinou para a frente, com o coração acelerado. Mas Perrault não fez nenhum movimento. Apenas inclinou a cabeça, como se fosse um penitente em um confessionário. Você precisa entender, começou Eleanor com a voz rouca de tensão, que a esmeralda nunca foi minha. Era o troféu de Reginald, sua prova de conquista de propriedade. Não apenas da joia, mas de mim. Ele me fez usá-la como se coloca uma coleira em um cachorro, para lembrar aos outros e a mim mesma que eu era sua posse. Quando ela desapareceu por um instante, fiquei feliz. Arthur ofegou, mas Perrault permaneceu sereno. E, no entanto, madame, a senhora não o pegou. Não, ela sussurrou ferozmente. Mas se eu tivesse ousado, eu poderia ter feito isso. Você não vê? Quem quer que tenha roubado, seja para seu próprio benefício ou para ferir meu marido, fez o que eu não consegui. Golpeou-o, atacou seu orgulho. Suas mãos tremiam enquanto falava. E pela primeira vez, Arthur viu não a elegante socialite, mas uma mulher estrangulada por anos de humilhação. Os olhos de Perrault se suavizaram, mas seu tom era preciso. A senhora tem um motivo sim, mas não a ação. Mesmo assim, revela muito, pois o ladrão escolheu bem o momento. No momento em que todos os olhos estavam voltados para a senhora, quando a suspeita facilmente se instalaria. Isso não é acidente, madame. Eleanor estremeceu como se tivesse sido atingida, depois afundou em uma cadeira, sua compostura se desfazendo em cansaço. Então eu serei o bode expiatório, murmurou. Talvez esse sempre tenha sido o meu destino. Perrault pousou a mão de leve na mesa. Não, madame. Não um bode expiatório, uma distração intencional. Alguém queria que você levantasse suspeitas, mas foi desastrado. Subestimaram duas coisas: a paciência de Hercule Perrault e sua coragem de falar. Um silêncio se instalou, quebrado apenas pelo leve toque dos sinos do porto. Então do corredor veio outro ruído, o passo apressado de um oficial. Ele entrou, fazendo uma saudação brusca. O capitão solicita que se apresente imediatamente, senhor. Houve um incidente lá embaixo. Os olhos de Perrault se aguçaram. Um incidente? Um homem, senhor, encontrado no corredor do porão de carga, atingido pelas costas, vivo, mas inconsciente. Arthur sentiu o sangue fugir do rosto. Quem? O oficial hesitou, olhando para Eleanor como se relutasse em falar diante dela. Então disse: o adido, senhor. Monsieur Leblanc. Eleanor soltou um grito abafado, levando a mão aos lábios. Perrault, porém, não demonstrou surpresa. Apenas tirou o relógio do bolso, anotou as horas com uma calma meticulosa e o devolveu com um estalo. Como eu pensava. A rede aperta. Arthur o encarou perplexo. Mas se ele foi atacado, isso não o inocenta? O bigode de Perrault se contraiu num sorriso fraco e irônico. Ao contrário, meu amigo. Isso o complica. Ser vítima também é um papel que se pode desempenhar. Precisamos ver se o Sr. Leblanc foi atingido. Ou se ele deu um jeito de ser encontrado. Sem mais palavras, Perrault levantou-se, ajeitou os punhos da camisa e fez sinal para que o seguissem. O corredor estava pesado em silêncio enquanto eles avançavam. Eleanor o seguindo como um fantasma. E no peito de Arthur, seu coração batia tão violentamente que ele pensou que até os culpados, onde quer que estivessem escondidos, deviam ouvi-lo pulsando através do casco de ferro do navio. A passagem para o porão de carga estava escura. Lanternas colocadas às pressas em ganchos projetavam sombras alongadas contra anteparas de aço. Oficiais se aglomeravam perto da escada estreita, em voz baixa, enquanto dois comissários de bordo se agachavam ao lado da figura inerte de Monsieur Leblanc, o adido. Seu paletó estava rasgado no ombro, seus cabelos escuros manchados de sangue, onde um golpe havia sido desferido. No entanto, seu peito subia e descia uniformemente, e um gemido baixo escapou de seus lábios enquanto o cirurgião enxugava cuidadosamente o ferimento. O capitão de Souza permaneceu afastado, braços cruzados, o rosto tão rígido quanto o ferro ao redor. A aproximação de Perrault inclinou a cabeça. Um golpe forte, mas não fatal. Provavelmente com um instrumento contundente. Algo próximo. Encontramos um pedaço de cano logo depois da esquina. Perrault curvou-se, estudando o adido com delicado distanciamento. Seus olhos percorreram o ferimento, o pano rasgado, o cachimbo que jazia no convés,
a ponta escura com uma mancha que poderia ser sangue ou ferrugem. Então endireitou-se, alisando os punhos. Então ele é a vítima agora, murmurou. Que conveniente. Arthur, que se aproximava, sentiu sua confusão aumentar. Mas, senhor, ninguém suportaria de bom grado tal golpe. O bigode de Perrault se contraiu levemente. Um homem pode suportar muita coisa se isso lhe servir. Humilhação, dor, até mesmo perigo. Mas se isso é uma injúria real ou uma farsa, isso nós descobriremos. O que importa agora não é o que lhe aconteceu, mas quando. Diga-me, capitão, a que horas ele foi encontrado pela última vez? O capitão olhou para seu oficial. Pouco depois da meia-noite, senhor. Ele retornou à sua cabine sob guarda conforme ordenado. No entanto, agora, 1 hora depois, ele está aqui, no convés inferior. O tom de Perrault era preciso, deliberado. Ele pediu permissão para vagar. Ou sua guarda falhou. O oficial gaguejou envergonhado. Ele disse que precisava de ar, monsieur, que o confinamento o pressionava. Eu o segui, mas quando ele entrou no corredor, insistiu que voltaria imediatamente. Você permitiu que ele escapasse, concluiu Perrault suavemente. Então, ele veio aqui com um propósito. E qual propósito, devemos perguntar? Era para esconder algo, ou para recuperá-lo. Eleanor, pálida, mas serena, estava ao lado de Arthur, com os olhos fixos no homem inconsciente. Se ele foi atacado, disse ela, então alguém temia o que ele poderia encontrar, ou temia o que ele poderia revelar, acrescentou Perrault com a voz suave. O adido então se mexeu, gemendo enquanto o cirurgião pressionava um pano em sua cabeça. Suas pálpebras se abriram e ele piscou para o círculo de rostos acima dele. Por um instante, seu olhar se lançou em direção ao vestiário onde os papéis de Reginald estavam lacrados. Então, quase rápido demais, ele disfarçou com um gemido. Fui atacado, sussurrou. Uma sombra me atingiu por trás. Não vi nada. Quando acordei, você estava aqui. Sir Reginald, que chegara num acesso de indignação e exalando fumaça de uísque, apontou um dedo grosso. Mentiras! Ele estava bisbilhotando onde não devia. Se você quer o seu ladrão, não procure mais. Primeiro minha esmeralda. Agora meus documentos particulares. A voz de Eleanor interrompeu sua arrogância. E quem lucra se seus segredos forem descobertos, Reg? Talvez não apenas o Monsieur Leblanc. O marido se voltou contra ela enfurecido, mas a interjeição calma de Perrault acalmou a tempestade. Senhores, senhoras, chega! Acusações no escuro são tão perigosas quanto golpes de cano. Prossigamos com ordem. Ele se agachou novamente com os olhos no mesmo nível dos do adido. Monsieur Leblanc, diga-me a verdade. O que o trouxe ao convés a 1 hora dessas? Não ar, não? Ar pode levar para o passeio. O senhor procurava algo. O que era? Os lábios do adido tremeram, mas seu olhar permaneceu fixo no teto. Não entendo nada de papéis. Procurei apenas um cigarro no silêncio. E então, escuridão. Perrault o observou por um longo momento, depois se levantou com um leve suspiro. Ele mente, é claro. A questão é, ele mente sozinho ou por conta de outra pessoa? Arthur rabiscava furiosamente, a mente fervilhando de perguntas. No entanto, notou algo mais. Dorothy Winterbourne parada no fundo da reunião com uma expressão indecifrável. Ela não se aproximara nem falara, mas seus olhos não se desviavam do adido, observando-o com uma imobilidade mais reveladora do que as palavras. O olhar de Perrault seguiu o de Arthur, e ele assentiu levemente, como se confirmasse o que já sabia. Então dirigiu-se ao capitão. Ele deve ficar confinado sob guarda até de manhã. Tratem o ferimento, sim, mas mantenham-no em segurança. Um homem que sobrevive a um ataque pode ainda enfrentar outro. Enquanto Leblanc era levado, Reginald murmurava maldições sobre espiões e traidores, enquanto Eleanor se movia como uma sombra, com o rosto indecifrável. Dorothy partiu sem dizer uma palavra, com a postura rígida e os passos medidos. Arthur, deixado para trás, virou-se apressadamente para Perrault. Você acha que foi tudo armado, não é? O roubo, o sangue, até mesmo este ataque, parte de um esquema maior. Perrault deu um leve sorriso, embora seu olhar fosse grave. Sim, senhor. Um plano não apenas de ganância, mas de desespero. Sempre desespero torna as pessoas imprudentes. Pense bem. Por que roubar com tanta ousadia se não para distrair de outra coisa? Por que bater em um homem, se não para silenciá-lo ou para ganhar simpatia? Tudo é teatro.
Mas dentro do teatro a verdade também atua. É preciso ter cuidado com o menor gesto, com o deslize do olhar. É aí que a verdade se curva. Arthur estremeceu, olhando para os armários lacrados. E os papéis? Eles são o cerne da questão, disse Perrault calmamente. A esmeralda foi a isca, o sangue foi a distração. Mas os papéis, eles contêm a razão. O império de Sir Reginald treme. Talvez já esteja cambaleando. E quando um império cambaleia, os abutres se reúnem, alguns por lucro, outros por vingança. O capitão pigarreou, a impaciência rouquejando em seu tom. Então amanhã você nos conta tudo? Perrault ajustou os punhos sem pressa. Amanhã sim. O amanhecer trará clareza. Esta noite o culpado transpira, fica acordado, ensaia. E pela manhã descobrirá que suas falas o traem. Arthur não conseguiu se conter. Mas você já sabe, não é? Os olhos de Perrault encontraram os dele, um brilho de calor por trás do aço. Eu sei o suficiente, mon ami. Mas a paciência é o ingrediente final. Até o ator mais inteligente tropeça quando a cortina sobe. E ao amanhecer, a cortina subirá. A cortina subirá. O grupo se dispersou. O peso do suspense ainda mais pesado. Acima do convés, o primeiro raio de luz pálida tocava o céu, embora as lanternas do navio ainda estivessem acesas. Dentro do Andaluzia, o silêncio pairava como uma serpente à espera, e cada alma a bordo sabia que a noite não havia terminado. Estava apenas prendendo a respiração pelo que amanhã revelaria. Os primeiros sinais do amanhecer chegavam lentamente, infiltrando-se no céu como tinta diluída em água, suavizando as bordas da noite. Uma leve palidez se espalhava pelas vigias do Andaluzia, e com ela vinham os movimentos inquietos daqueles que mal haviam dormido. Quando o relógio do navio bateu 6 horas, os comissários de bordo já carregavam bandejas de café e pãezinhos para os hóspedes, que os recebiam com mãos distraídas. Poucos conseguiam pensar em apetite. Todos os pensamentos se demoravam na promessa que Hercule Perrault fizera, de que com a manhã viria a revelação. No salão, as cadeiras estavam dispostas em simetria deliberada, formando um semicírculo diante de uma pequena mesa. Sobre a mesa, repousava apenas uma toalha dobrada, mas o posicionamento lhe dava o ar de um altar. Perrault entrou quando as últimas cadeiras foram ocupadas, com passos precisos e trajes impecáveis. Apesar da longa noite, parou na soleira da porta, observando a assembleia com uma calma que parecia extrair ordem do caos. Eleanor sentou-se mais perto da janela, com o xale bem fechado, o rosto pálido, porém orgulhoso. Reginald pairava por perto, inquieto e com os olhos vermelhos, as veias nas têmporas pulsando com uma fúria mal contida. Dorothy Winterbourne estava composta como sempre, com as mãos pousadas levemente no colo. O olhar fixo. O adido, Leblanc, fora carregado por comissários de bordo a pedido de Perrault. Sua cabeça estava enfaixada, a pele contraída, mas ele conseguia manter um ar de superioridade cansada, como se ferimentos fossem algo que não lhe chamasse a atenção. O joalheiro Keane e seu assistente permaneceram a um lado, suas presenças sombras pálidas do drama da noite. O capitão de Souza presidia com formalidade severa, com os oficiais posicionados discretamente perto da porta. Arthur Linton, com o caderno na mão, sentia-se como se estivesse sentado à beira da história. Perrault começou sem preâmbulos. Sua voz, embora suave, era carregada com uma clareza que atraía todos os olhares. Senhores e senhoras, ontem à noite presenciamos um drama dos mais curiosos. Uma joia roubada, escondida, descoberta, um rastro de sangue pintado como se quisesse enganar. E até mesmo um ataque a um dos nossos. Tais coisas, vistas separadamente, parecem confusas, contraditórias. Mas quando as organizamos com ordem, então o quadro emerge tão nítido quanto as dobras de um guardanapo. Reginald bufou, mas Perrault continuou imperturbável. Comecemos pela esmeralda em si. Tirada num instante de escuridão, ela foi escondida desajeitadamente em uma abertura. Desajeitadamente demais. Este, raciocinei, nunca foi o verdadeiro esconderijo. Era um acessório de palco, projetado para ser encontrado, para lançar suspeitas onde o ladrão quisesse. Ele inclinou a cabeça em direção a Dorothy. Primeiro sobre Madame Winterbourne, cujo lenço foi convenientemente descoberto. Conveniente demais, não é? Os lábios de Dorothy se curvaram levemente. Então o senhor me absolve, Monsieur Perrault. Eu absolvo do roubo, madame.
respondeu Perrault suavemente. Mas ainda não do conhecimento. Um murmúrio percorreu a multidão. Perrault ergueu a mão, silenciando-a. Então havia o sangue na escada. Uma fina mancha, não de um ferimento profundo. Novamente teatro. Foi colocado para sugerir violência. Mas nenhuma vítima apareceu. Mais tarde, porém, encontramos uma. Monsieur Leblanc atingido no corredor de carga. Uma coincidência? Não. A intenção era dar mais peso à farsa, retratá-lo como vítima em vez de ator. O adido se mexeu com a voz rouca, mas zombeteira. Você está insinuando que eu me bati na cabeça? Absurdo! Absurdo, sim, atacar a si mesmo. Mas mandar outro atacar levemente, machucar sem matar, isso é menos absurdo. E por quê? Para nos distrair do que você realmente buscava. Pois, veja bem, não era a Esmeralda. Era apenas uma máscara brilhante. O verdadeiro prêmio estava nos armários. Os documentos particulares de Sir Reginald. Com isso, todos os olhares se voltaram para Reginald, que se remexeu pesadamente na cadeira. Seu maxilar se contraiu, mas o suor brilhava em sua testa. O olhar de Eleanor se fixou nele com uma intensidade estranha e indecifrável. Perrault prosseguiu, com o tom de voz cada vez mais afiado e preciso. Esses papéis são de grande valor, para concorrentes, para inimigos, até mesmo para governos. Monsieur Leblanc, como adido, tem conexões para lucrar. Ele escapou de sua cabine sob falsos pretextos. Vasculhou os armários e foi descoberto. Ou temia que fosse. Daí o golpe, o curativo, a demonstração de inocência. Mas ele não agiu sozinho. Não, tal esquema requer um parceiro. Alguém que conhecesse intimamente os assuntos de Whitcomb, que pudesse lhe indicar o que importava. O pulso de Arthur disparou. Ele olhou de Eleanor para Dorothy, sem saber qual nome escolheria. Perrault virou-se lentamente com o olhar pousado em Eleanor. Lady Whitcomb, a senhora falou ontem à noite do seu ódio por aquela Esmeralda, de como ela simbolizava a sua escravidão ao seu marido. A senhora não precisava da pedra, mas sim da liberdade. Os papéis do seu marido, papéis que poderiam expor dívidas, trair fraqueza, poderiam levá-lo à ruína. Que vingança melhor, que libertação mais segura. Um suspiro ecoou da sala. A mão de Eleanor apertou o chale, mas ela não desviou o olhar. E se eu fizesse isso? Perguntou ela baixinho. Se eu só quisesse vê-lo quebrado? Isso me torna uma ladra ou uma vítima. Sir Reginald rugiu, levantando-se um pouco. Seu traiçoeiro. Sente-se, ordenou o capitão de Souza com a voz afiada como uma lâmina. Perrault ergueu a mão novamente, calma, mas firme. Madame, sua raiva talvez seja justa. Mas não foi a senhora quem vasculhou os armários. Não, confidenciou demais. E outro usou seu conhecimento. A senhora não é ladra, mas é cúmplice, embora involuntária. Seus olhos se moveram mais uma vez, finalmente pousando em Dorothy Winterbourne. Sua voz se suavizou, mas cada palavra a atingiu como um prego. Foi a senhora, madame. A senhora que colocou o lenço, a senhora que observou sem pestanejar, a senhora que guiou Leblanc até o que ele precisava buscar. Uma mulher de precisão, de cálculo. Você, não ele, orquestrou a jogada. A Esmeralda foi sua distração, os papéis seu alvo. E quando seu cúmplice vacilou, a senhora o deixou sangrar pensando talvez em desacreditá-lo também. Não é verdade? A imobilidade de Dorothy finalmente se rompeu. Seus lábios se estreitaram. Suas narinas se dilataram. Seus olhos brilharam com um fogo repentino. Por um instante, ela pareceu prestes a negar, mas então, com fria compostura, endireitou-se. E se for assim? Que justiça o senhor traz, Monsieur Perrault? Eu não busquei lucro algum, apenas a verdade. Esses papéis, provas dos negócios de Whitcomb, suas traições, seus planos ruinosos, devem ser vistos. Se não por mim, então por outros. Perdi família para homens como ele. A Esmeralda não era nada. Os papéis são tudo. A sala explodiu. Reginald gritando, Eleanor pálida como mármore, Leblanc praguejando fracamente de sua cadeira. O capitão latiu pedindo silêncio, mas foi a voz calma e firme de Perrault que o silenciou. A justiça, madame, não lhe pertence para ser conquistada por roubo. Ela pertence à lei, e embora Sir Reginald possa enfrentar seu julgamento no devido tempo, sua falsidade, sua violência, sua tentativa de ocultar o crime, tudo isso lhe cabe responder. O rosto de Dorothy endureceu, mas ela não disse mais nada. Os policiais se aproximaram e colocaram as mãos em seus braços. Ela não resistiu.
Perrault ajustou os punhos. Sua tarefa concluída. Assim termina como deve terminar. Não com o brilho das esmeraldas, mas com a sombra dos segredos. A joia retornará ao seu estojo, os papéis ao seu dono. Mas lembrem-se, senhores e senhoras, a culpa nunca fica enterrada por muito tempo. O mar esconde muito, mas com o tempo, tudo se revela. Arthur, trêmulo, rabiscou a última linha em seu caderno, sabendo que havia testemunhado não apenas a solução de um roubo, mas o desmascaramento do coração humano, sua ganância, seu orgulho, sua sede desesperada por justiça, em qualquer forma que pudesse assumir. E enquanto o sol nascia sobre o porto de Bombaim, dourando a Andaluzia à luz, somente Perrault permanecia composto, seu bigode imaculado, seus olhos serenos, como se tivesse simplesmente colocado outro item em seu devido lugar. A luz da manhã se espalhava pelo porto de Bombaim, ofuscando a água com um brilho que quase rivalizava com a própria esmeralda. Andaluzia, antes carregada de suspeitas, agora agitada pela agitação da tripulação e dos passageiros, se preparando para o desembarque. No entanto, no grande salão onde as revelações da noite se desenrolaram, um tipo diferente de quietude pairava, uma quietude nascida não do segredo, mas das consequências. Mas Dorothy Winterbourne, serena mesmo em desgraça, fora escoltada para baixo sob guarda. Monsieur Leblanc permanecia confinado, com a cabeça enfaixada baixa, como se sua derrota fosse tanto física quanto moral. Sir Reginald andava furiosamente de um lado para o outro, exigindo vingança, enquanto Eleanor permanecia sentada à parte, com o chale enrolado nos ombros, o rosto voltado para as janelas de onde a cidade se erguia como uma promessa. Arthur Linton rabiscava em seu caderno com energia febril, sabendo que seu relato um dia seria lido como testemunho da obra de um mestre. Perrault estava de pé ao lado da mesa, ajustando os punhos com precisão imaculada, com uma postura calma, como se a tempestade tivesse passado e a ordem tivesse sido restaurada, como de fato aconteceu com ele. Senhores, senhoras, começou ele suavemente. Pouco mais há a dizer. O roubo está explicado, o culpado revelado. Mas antes de nos separarmos, permitam-me uma palavra sobre o que testemunhamos. Crimes, vejam, raramente são o que parecem. Uma joia roubada? Não, nunca foi a esmeralda que importou. Foi apenas a cortina. Por trás dela encontramos vaidade, desespero, vingança. É sempre o coração humano, não o brilho das pedras que leva homens e mulheres à loucura. Seu olhar se dirigiu brevemente para Eleanor, cujos olhos permaneciam fixos na praia distante. Madame Whitcomb, a senhora foi usada, mas não culpada. Sua amargura a tornou vulnerável, seu conhecimento perigoso. No entanto, sua coragem de falar ontem à noite a salvou do silêncio que se tornou cumplicidade. Fique em paz, pois, embora odeie seu marido, não é uma criminosa. Os lábios de Eleanor tremeram, mas ela inclinou a cabeça levemente, um gesto de gratidão ou resignação. Ao senhor, Sir Reginald, continuou Perrault, com a voz tão precisa quanto o vinco da calça, tenha cuidado. Embora a joia retorne, seu império estremece. Segredos trancados em um cofre ainda podem envenenar o ar. Um dia a verdade será apurada, se não pelo roubo, então pela lei. Isso não é problema meu. Meu problema é a ordem, e por enquanto a ordem está restaurada. Sir Reginald franziu o senho, mas não conseguiu contestar as palavras. Suas mãos se fecharam, mas ele permaneceu em silêncio. Perrault virou-se por último para o capitão de Sousa. Veja bem, mon capitaine, seu navio nunca esteve realmente em perigo por causa de ladrões de fortuna. Estava em perigo pelas paixões de seus hóspedes. Mas sua disciplina se manteve firme, e por isso eu o elogio. O capitão, sério e digno, curvou a cabeça. Estou em dívida com você, Monsieur Perrault. Sem o senhor ainda estaríamos tateando na escuridão. Arthur, incapaz de se conter, explodiu. Mas, senhor, e quanto a Dorothy Winterbourne? O senhor realmente acredita que ela agiu por justiça, não por ganância? Perrault deu um leve sorriso, seu bigode curvado com precisão. Ganância, vingança, justiça são apenas fantasias. Madame Winterbourne usava todas elas. Talvez ela acreditasse que buscava justiça. No entanto, justiça buscada por meio de engano não é justiça de forma alguma. É por isso que ela fracassou. É sempre assim. O jovem jornalista rabiscou as palavras ansiosamente, sabendo que elas encerrariam seu artigo
com o peso da filosofia. Por fim, Perrault olhou para a esmeralda, mais uma vez guardada em seu estojo de veludo sobre a mesa. Estendeu a mão, endireitou-a com a ponta do dedo para que ficasse exatamente no centro e deu um passo para trás. Pronto, disse ele suavemente, quase para si mesmo. Tudo em ordem. Um silêncio pairou após suas palavras, quebrado apenas pelo leve clamor dos sinos do porto. Um a um a companhia se dispersou. Sir Reginald para seus cálculos, Eleanor para seu futuro incerto, o adido para o confinamento, o capitão para os negócios de seu navio. Apenas Arthur permaneceu, observando o homem pequeno e compacto, cuja certeza silenciosa havia desfeito uma teia de mentiras. Perrault ajeitou o chapéu, preparando-se para desembarcar. Venha, mon ami, disse a Arthur. O sol nasce e com ele a vida continua. Haverá outros crimes, outros enigmas, mas sempre há ordem a ser restaurada. Essa é a tarefa de Hercule Perrault. Ao descerem para a passarela, Arthur sentiu o ar da manhã bater em seu rosto, fresco e revigorante. Atrás deles, os segredos do navio estavam selados. À sua frente, Bombaim se estendia com sua agitação e intriga. Mas em seu coração, ele carregava a certeza do que vira, que a maior joia não era a esmeralda, mas o brilho de uma mente que enxergara a verdade através da escuridão. Perrault, imaculado como sempre, parou no topo da passarela. Olhou mais uma vez por cima do ombro para o porto, para o navio, para os ecos persistentes da loucura humana. Então, com o mais leve dos sorrisos e um brilho nos olhos, murmurou uma última observação, meio para si mesmo, meio para o mundo. Ah, as pequenas células cinzentas. Elas nunca falham. E com isso, Hercule Perrault desceu, deixando o Andaluziá e seus mistérios por trás, trazendo consigo nada além de ordem, restaurados.